Olá galera do canal Criador de Personagens, aqui quem tá falando é Luiz Pedro novamente. E é isso, gente, eu tô trazendo um vídeo que eu já ia trazer aqui para o canal, né? Já faz um tempo que eu estava prometendo, mas eu resolvi trazer ele agora. Já estou num ambiente propício ao que vai ser agora por seguinte, que é a criação de Pokémon com pedra e planta. Então se você é novo no canal, eu peço que vocês se inscrevam para participar da nossa família de criadores de personagens. Se você já faz parte da família, dá um like para fortalecer, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Assistam o vídeo até o final e deem o nome mais criativo para esse Pokémon e o nome que for mais criativo e tiver mais like, no próximo vídeo eu irei fazer uma speed paint e colocarei esse nome no meu personagem, ok? Então é isso, eu espero vocês e não vamos mais arrodear. Vamos para aí. Então, eu começo o vídeo mostrando as referências que eu irei utilizar nesse vídeo. A primeira referência é da planta e em seguida nós iremos utilizar a referência da pedra ou você pode preferir utilizar rochas. Então vamos partir para o vídeo. De primeira, a coisa que a gente tem que fazer de essencial para criarmos nosso Pokémonster é fazer o estudo das referências. Eu sempre falo aqui no canal que as referências são a base para todo tipo de criação, principalmente de personagens. Então vocês têm que se atentar a esboçarem o máximo possível do que vocês vão utilizar. Que no caso eu comecei fazendo o esboço das rochas, porque as rochas são uma das coisas que eu mais irei utilizar nesse monstro. Então faço estudo de rochas, pedras. Eu indico muito a vocês o Pinterest, que é um aplicativo que ele ajuda muito vocês na questão de referências, que lá tem imagens de todo tipo de coisa. Então eu fiz aí esboço de pedras, rochas, né? Eu utilizei algumas achuras para dar profundidade. Fiz esboço, né, em primeiro lugar das pedras. E então, em seguida, depois que eu irei terminar, né, me sentir mais familiarizado com as rochas e pedras, vocês irão passar para o outro passo, que é o que nós iremos utilizar como segundo elemento, que é o elemento planta. Então vocês vão utilizar a planta, né, ou você pode escolher qualquer tipo de planta, se você quiser utilizar uma com arbustos, se quiser utilizar uma com aquelas tipo de planta que elas têm um cipó, alguma coisa assim. Então é da criatividade de cada um de vocês. Então eu escolhi aí o formato de arbusto, certo, para estudar como referência, e depois eu vou encaixar ele no esboço principal, que é o passo seguinte, que nós iremos começar agora. Depois que fizemos todo o estudo, né, da pedra, planta, rochas ou alguma coisa que você quiser mais acrescentar ao monstro, nós iremos passar para os passos iniciais do nosso monstro. O que nós iremos fazer? A gente vai começar com círculos, ovais, vamos com meus cilindros, certo? E um pouco uma figura quadrada com suas pontas arredondadas. Ou seja, nós iremos começar a esboçar o monstro com formas geométricas. Então, eu comecei com o primeiro passo fazendo a cabeça, depois eu fiz o peitoral dele, né, o corpo, a estrutura, passei para as pernas, né, desenhei as duas pernas, coloquei dois círculos no lado esquerdo e no lado direito para representar os ombros, depois desci os dois braços. Feita toda essa estrutura, fica mais fácil de a gente ter noção onde a gente deve encaixar cada referência em cada lugar devido para que nosso monstro comece a dar forma. Então é muito interessante que nós saibamos onde colocar e saibamos o que nós queremos colocar de essencial para deixar marcado o nosso monstro. Que no caso, nós queremos tornar ele um monstro de pedra e planta. Então nós temos que ter esses dois elementos. Agora, a gente vai começar a preencher o nosso monstro. Depois que nós fizemos, né, toda a parte de esboço, estudo de referências, agora a gente vai preencher todo o monstro com as referências indicadas, que no caso nós vamos preencher todo o monstro com rochas. Eu escolhi rochas porque é uma coisa mais interessante, fica um monstro mais robusto, né? Então, com esse estudo todo das referências aí, eu vou colocando as rochas em todos os cantos que eu fiz o esboço com as formas geométricas. Então a mesma coisa vocês podem fazer aí, certo? Então preste bem atenção. Nessa parte também você pode utilizar muito da criatividade, porque a criatividade é tudo na criação de personagens. Então eu sempre coloquei aí, deixei alguns espaços, né, na questão do braço e as pernas do monstro, que essas fendas aí, depois eu vou dizer a vocês o porquê eu deixei essas fendas nos lugares devidos. Vamos lá.
Depois que você fizer todo o preenchimento, certo, do monstro, você vai passar para a parte do detalhamento futuro do rosto do personagem. Mas deixa eu só ressaltar algumas coisas aqui. Percebam, eu coloquei muitas achuras aí em algumas partes do monstro, que essas achuras são esses tracinhos que eu coloquei aí, que pode parecer sombra, mas ele dá muita profundidade ao desenho e ele ganha mais vida. Então essas fendas aí, elas vão servir para passar água. Então aí, além de ter o elemento planta e pedra, ou seja, planta, terra, rocha, a gente vai ter um elemento água, que depois eu vou explicar onde é que ele vai estar encaixado aí. Depois que a gente fez todo o detalhamento do corpo do personagem, né, preenchemos com todo tipo de rochas ou pedras, se você quiser, nós vamos para a parte do rosto. O rosto é muito essencial porque você pode utilizar da sua criatividade e da sua imaginação. Então sintam-se à vontade a utilizar o que vocês acham melhor, fazer um rosto, sei lá, ele só com um olho, com dois. Eu preferi fazer um rosto aí dele mais, digamos que mais calmo. Digamos calmo no sentido de que ele não vai ter tanta expressão. Então eu resolvi utilizar no rosto dele rochas e decidi colocar aí 2 olhos. Eu coloquei o elemento planta encaixado nas orelhas, né? No lugar das orelhas, que ele teria uma orelha normal de rocha, eu coloquei as plantas. Então eu fiz o esboço de 2 arbustos aí no lado, né? E deixa eu ver aqui. Na parte da boca dele eu deixei uma rocha mais à frente, né, para ele, quando ele falar, ele abrir, né, a boca, tal, essas coisas. E deixei uns espaços, que esses espaços aí, onde está o rosto dele, eu deixei uma caída de água, como fosse 2 cachoeiras ao lado. Vai dar a impressão que ele vai estar chorando, mas ele não vai estar chorando, certo? Então, o elemento água, ele vai estar percorrido por toda a parte do corpo do personagem. Então, o que vai dar movimento ao personagem, e em essencial, será os fluidos de água. Então, essas fendas que eu pedi para que vocês colocassem aí, essas fendas vão servir para a passagem de água. Então, todo o corpo do personagem, ele vai estar percorrido por água. Mas o elemento principal que vai percorrer, vai caracterizar o personagem é o elemento planta e pedra, certo? Então depois que você fizer todo o estudo do personagem, das referências, colocar as rochas nos devidos lugares, utilizar o elemento planta, utilizar a sua criatividade, da imaginação, nós vamos partir para um passo muito mais essencial, que seria você utilizar da profundidade. O que é profundidade? Como são rochas, eu já falei aqui há uns minutos atrás que nós iremos utilizar muitas referências para termos uma base melhor do nosso personagem. E como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos fazer isso com o estudo das achuras. Achuras, para quem não sabe, são essas sombras que as pessoas muitas vezes colocam nos personagens. Elas podem ser representadas, né, ou por cores, ou ela pode ser sombreado mesmo normal, ou por pequenos traços, ou às vezes até pontilhismo. Então ela dá profundidade aos traços do personagem, que no essencial aqui do nosso desenho é as rochas. Então a gente deve dar muita profundidade para que deixe destacado que o personagem ele tem esses elementos. Então assim, a gente vai utilizar sempre das nossas referências, vai utilizar sempre da nossa criatividade para que nosso personagem ele fique realmente do jeito que a gente quer. E é muito essencial que vocês percebam todo esse tipo de detalhe, ok? Nas pernas, eu consegui, né, eu preferi deixar do jeito dos braços, e no meio do peito dele eu deixei uma pérola, certo? No peito dele, que aí depois a gente vai decidir o que seria isso, certo? Então é isso. Agora vamos partir para a arte final e feito o monstro agora.